por gentileza, abram as vossas Bíblias em pé no Evangelho de João, no capítulo 3. Não importa o microfone, mas importa que o Senhor fale conosco na sua palavra. João, capítulo 3. Eu farei a leitura do verso 1 até o verso 15 e peço que toda a igreja acompanhe com atenção a leitura da palavra do Senhor. Vamos aguardar enquanto todos encontram. Amém. Acompanhe com atenção, por gentileza. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar. Querido Senhor, bondoso Deus, estamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo o quão miseráveis e pequenos somos, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor, e o desejo que temos de ouvirmos a Sua voz e sermos pela Sua palavra edificados, encorajados, repreendidos e fortalecidos. Portanto, Senhor, te pedimos neste momento que o Santo Espírito venha sobre nós, a nos iluminar na exposição da palavra, que o seu Santo Espírito, ó Pai, abra o entendimento de cada irmão, de cada um aqui presente, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado, a fim de que Cristo seja glorificado e a fim de que a sua igreja seja edificada. Nós oramos a Ti, dependemos do Senhor e nos rendemos a Ti, no nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Queridos irmãos e irmãs, certa vez um pregador muito conhecido, o qual me estimula muito e me encoraja muito com seu testemunho, disse: pregação é teologia em chamas. Pregação é teologia vindo de um homem que está tomado do poder de Deus. Essas palavras foram ditas por Martyn Lloyd-Jones, homem responsável por trazer, a partir aí do século XX, a tônica novamente da pregação expositiva, tendo sido usado largamente pelo Senhor para que muitas pessoas, tanto na Inglaterra, mas em todo o mundo, fossem edificadas através da pregação fiel da palavra de Deus. Contudo, a vida de Lloyd-Jones nem sempre foi assim, e ele nem sempre foi um homem pleno do Espírito Santo e pleno do poder de Deus. A biografia, uma das biografias escritas por Steve Lawson, conta que Lloyd-Jones cresceu na igreja, mas ainda que tendo crescido na igreja, ele não era um crente.
No seu testemunho pessoal, ele disse que com cerca de 25 anos, ele foi convertido ao Senhor. E ele reconheceu que, ainda que tendo vivido boa parte da sua vida sentado num banco, numa igreja, ele não havia nascido de novo. E por isso, irmãos, olhando para o texto de João 3, olhando esta mensagem poderosa das Escrituras, eu quero pregar nesta noite a mensagem chamada Importa-vos nascer de novo. Porque no final das contas, queridos irmãos, não importará quanto tempo nós passamos sentados ouvindo sermões. No final das contas, não importará se somos primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta geração de presbiterianos. No final das contas, não importará o tanto que intelectualmente você conhece das Escrituras. Importará se você nasceu de novo ou não. Se você foi alcançado por esta obra extraordinária da graça de Deus que regenera o homem, que dá nova vida ao homem. E para caminhar nos textos, nós vamos fazer da seguinte maneira: do verso 1 ao verso 9, quero lhes apresentar a necessidade da regeneração. Do verso 9 ao verso 12, a profundidade desta obra. E do verso 13 ao verso 15, a operação dessa obra. Como Deus opera a regeneração, o novo nascimento. Bom, a título ainda de introdução, eu queria lhes dizer que este homem aqui, que vem ter com o Senhor Jesus, Nicodemos, não é um homem qualquer. É um homem no seu tempo que, dentro dos fariseus, dentro dos judeus, dentro daqueles que eram conhecedores da lei, Nicodemos era um homem destacado. Nicodemos era um homem profundamente conhecedor das palavras do Senhor Deus no Antigo Testamento. Ele era um dos principais dos judeus, conforme o texto nos mostra. E guarde essa informação. Lembre-se disso, porque mais à frente eu vou te mostrar como todo o conhecimento de Nicodemos não foi suficiente para que ele compreendesse as realidades espirituais. Acompanhe comigo, por gentileza, o verso 2 do capítulo 3. Este, se referindo a Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, o que nós temos aqui é um homem com uma posição importante, profundamente conhecedor da lei do Antigo Testamento, que se aproxima do Senhor Jesus e vem de maneira respeitosa, sim, mas equivocado. Ele diz: Rabi, chama o Senhor Jesus de mestre, e diz: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A premissa de Nicodemos é que, olhando os milagres, olhando os feitos extraordinários do Senhor Jesus, olhando tudo aquilo que ele vinha fazendo, ora, este homem vem de Deus, este homem é chamado por Deus, este homem é um enviado por Deus. Mas a resposta do Senhor Jesus, irmãos, parece até certo ponto grosseira. Observe a resposta do Senhor: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos chega e se aproxima do Senhor Jesus, imaginando que, porque vê os milagres, está vendo o reino de Deus. Mas o Senhor Jesus diz para ele que é impossível que o homem veja o reino de Deus, a menos que ele nasça de novo. É necessário, Nicodemos, não uma visão natural, mas é necessário um novo nascimento, ou um nascimento do alto, para que você contemple as verdades do reino de Deus. Este homem responde ao Senhor Jesus, perguntando-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É uma das características do livro do Evangelho de João, o Senhor Jesus falar de verdades espirituais e as pessoas, porque são naturais, não compreendem.
Quando o Senhor Jesus fala a um mestre da lei que é necessário que ele nasça de novo, ele imagina um nascimento natural. E é possível que um homem, talvez aqui com 50 ou 60 anos, entre no ventre materno e nasça a segunda vez? É possível que alguém entre no ventre da sua mãe e volte para nascer novamente? Nicodemos não entende, porque Nicodemos está pensando naquilo que é terreno, e Jesus está apresentando a ele uma realidade que é espiritual. O Senhor Jesus repete aquilo que ele disse a primeira vez, trazendo mais informações que ajudavam Nicodemos a compreender. Ele disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O Senhor Jesus está contrastando, queridos irmãos, aquilo que é natural com aquilo que é sobrenatural, explicando para Nicodemos que era impossível que ele visse, ou que ele entrasse, ou que ele experimentasse as realidades do reino de Deus, a menos que ele tivesse experimentado a realidade do novo nascimento. Jesus ensina para este homem que aquele que é nascido da carne, ou seja, aquele que é nascido naturalmente é natural, mas aquele que é nascido do Espírito, este é espiritual, e ele não deveria se admirar com esta realidade. A pergunta, irmãos, que sobe para nós, lendo esse texto e compreendendo a mensagem do Senhor Jesus é: por que um homem natural não pode ver o reino de Deus? Por que um homem natural é incapaz de compreender as realidades espirituais? Ora, meus irmãos, a Bíblia é farta em nos ensinar que a realidade do homem é a realidade da queda. É a realidade daqueles que foram afetados plenamente pelo pecado. Desde o Éden, esta é a nossa situação. O Senhor Deus, quando colocou o homem no jardim, disse: vocês podem comer de todas as árvores. Aquela árvore que está no centro do jardim, vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E nós sabemos, o homem pecou, desobedeceu a Deus, e espiritualmente ele morreu, espiritualmente ele está alienado, espiritualmente o seu entendimento está totalmente incapacitado de compreender as realidades espirituais. É isso que o salmista, o rei Davi, diz no Salmo 51:5: em pecado me concebeu a minha mãe, não se referindo à relação do homem e da mulher como pecaminosa, mas ensinando que todos os homens nascem debaixo deste mesmo jugo, o jugo do pecado, que se manifesta por meio da alienação de Deus, que se manifesta por meio da incapacidade de compreender as verdades espirituais da palavra do Senhor. Importava para Nicodemos nascer de novo, porque a menos que ele tivesse nascido de novo, ele jamais compreenderia as verdades do reino dos céus. Ele jamais compreenderia a operação do Senhor Deus. Ele jamais compreenderia a redenção por meio do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, esta verdade, tão claramente demonstrada nas Escrituras, é aquela que chamamos de depravação total do homem. Não significando com isso que o homem vai sempre fazer o pior que pode fazer, não, mas significando que não há nenhuma parte em toda a sua concepção que não foi afetada pelo pecado. A título de exemplo, você pode imaginar a seguinte situação: imagine que nós estamos numa praia, num sol rachando, e ali está um homem cego, e eu chego para ele e digo: o sol está maravilhoso, ele brilha com intensidade. E ele vai olhar para mim e vai dizer: eu não consigo ver. E eu posso falar: olha ali, é maravilhoso, olha a onda, olha a areia, veja que bela paisagem. E ele vai dizer: eu não consigo ver. O problema, irmão, não é porque o sol não está lá, não é porque as ondas não estão ali, não é porque aquela paisagem é belíssima, é porque ele é cego, e por ser cego é incapaz de ver. Este é o mesmo quadro do homem natural, morto em seus delitos e pecados,
fazendo naturalmente tudo aquilo que é contrário à verdade e à lei de Deus, incapaz de discernir as verdades espirituais que se discernem não fisicamente, mas espiritualmente. O pecado torna o homem incapaz de servir a Deus, incapaz de ver o Senhor e incapaz de, segundo o texto, ver o reino dos céus. Importa-vos nascer de novo, porque a menos que isso aconteça, meus irmãos, nós somos cegos, nós estamos mortos. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2, ele, se referindo ao Senhor Deus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A necessidade então da obra do novo nascimento, da regeneração, o novo nascimento, o nascimento do alto, é porque a menos que isso aconteça, nós não podemos ver o reino de Deus. O que o Senhor Jesus disse não é: importa-vos estar frequentando um grupo, importa-vos cantar num coral, importa-vos servir em alguma coisa. Não, importa-vos nascer de novo, importa-vos nascer da água e do Espírito. Queridos irmãos, o texto, ele é claro para nós. O Senhor Jesus está contrastando um homem que tem conhecimento, mas que não teve o seu coração transformado pela obra da graça de Deus. Ele está contrastando e nos ensinando por meio de um homem que tinha informações, mas que não havia ainda sido alcançado pelo Senhor nosso Deus. Agora observe o detalhe, veja comigo por favor o verso 8. Explicando sobre esta obra, o Senhor Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Quais as coisas que Nicodemos, embora mestre em Israel, não poderia compreender? Queridos irmãos, quando nós nos aproximamos do texto bíblico, é importante que nós aprendamos alguns meios para a interpretação dos textos bíblicos. E uma das formas com que a palavra do Senhor, especialmente no Antigo Testamento, é escrita, é por meio de paralelismos. O que é isso? É quando o salmista, ou outro texto do Antigo Testamento, fala a mesma verdade com palavras diferentes. Por exemplo, nós temos um salmo que diz: herança do Senhor os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Ora, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre são os filhos, é o galardão. A mesma frase é cruzada, mostrando com palavras diferentes o mesmo sentido. O que o Senhor Jesus fez aqui para ensinar Nicodemos é exatamente a mesma coisa. Observe comigo o verso 3 e o verso 5. No verso 3, o Senhor Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora observe o verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que o Senhor Jesus fez então? Ele falou: quem não nascer de novo, não pode ver o reino. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Ele mudou as palavras, mas o conceito que ele está trabalhando é exatamente o reino, o mesmo. Nascer do alto, nascer de novo e nascer da água e do Espírito é exatamente a mesma coisa. E Nicodemos deveria compreender essas verdades. Por quê? Porque o verso 9 diz para nós, o verso 10 diz: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Você se lembra que no começo do sermão eu disse que Nicodemos era um homem profundamente conhecedor do Antigo Testamento. Se era um dos principais dos judeus, conhecia as escrituras do Antigo Testamento. E essas realidades, água, espírito, elas fazem parte, irmãos, dos conceitos do Antigo Testamento. Eu quero lhes mostrar especialmente um exemplo. Aqueles que puderem, por gentileza, abram comigo a palavra de Deus em Ezequiel, no capítulo 36.
Ezequiel, no capítulo 36, versos 25 a 27. Acompanhe com atenção. Esse texto é um dos textos do Antigo Testamento que apontam para a promessa de restauração que o Senhor Deus faria. Veja os termos usados, a partir do verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. As palavras que o profeta Ezequiel usou aqui foi justamente referências à água e a espírito. Da mesma forma, as profecias, irmãos, em outros livros, no profeta Jeremias também, a estrutura é a mesma. O Senhor promete dar novo espírito. O Senhor promete trazer água para purificação. Estes são os elementos, como por exemplo, na profecia do capítulo posterior a esse, Ezequiel 37, quando o profeta é levado para um vale de ossos secos, e ele profetiza aos ossos, segundo a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que vem o Espírito do Senhor e traz vida àqueles ossos, e aqueles ossos são então transformados num grande e poderoso exército. E o Senhor Deus diz então ao profeta que os ossos representam a casa de Israel, mas que ele viria, que ele sopraria o seu espírito e aqueles ossos se tornariam num grande e poderoso exército. A ideia então, queridos irmãos, que o texto traz para nós é de que esta obra, a obra da regeneração, é o Senhor Deus alcançando não o exterior do homem, mas alcançando o coração do homem, purificando das suas maldades, abrindo os seus olhos para que ele compreenda as verdades sagradas, colocando dentro dele um novo espírito, mudando as suas inclinações, fazendo-o crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Nicodemos deveria entender essas coisas, era mestre em Israel, Jesus se comunicou com ele numa linguagem que era conhecida para ele, mas ele não compreendia, porque ele não havia ainda experimentado na sua própria vida a obra de Deus, a transformação de Deus. Por isso eu disse aos irmãos, o tempo, irmãos, em que nós somos expostos à verdade, pode servir para muitas coisas, mas não para garantir a nossa vida no reino de Deus. A menos que o nosso coração tenha sido transformado pelo Senhor, a menos que a nossa mente tenha sido transformada pela ação do Espírito Santo, a menos que Ele tenha nos purificado, tudo o que fazemos é vão e sem sentido. Tudo o que fazemos não passa, irmãos, de nada diante do Senhor. Importa-vos nascer de novo. Mas o texto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a continuação do texto. Nós vimos a necessidade, o homem necessita dessa obra porque ele está morto em seus delitos e pecados. A profundidade desta obra se dá pelo fato de que ela não significa uma mudança exterior, mas significa uma mudança no coração do homem. Não é uma mudança moral que o Espírito Santo promove apenas, mas ele faz o homem de novo. É por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, é feito novamente. O novo nascimento significa que o Senhor Deus pega um homem ou uma mulher que vivia a sua vida conforme as inclinações morais pecaminosas do seu próprio coração e é transformado. Deus dá para ele um novo coração. Deus coloca dentro daquela vida o seu espírito e ela não muda apenas exteriormente. É o seu coração que é tomado, é o seu coração que é transformado. É esse o ponto, irmãos. Essa é a mudança operada pelo Senhor Deus, não uma mudança de formas, mas uma mudança do coração do homem.
Esse é o alvo e essa é a obra do Senhor, mudando não o exterior, mas mudando o interior do homem. Essa é a profundidade da obra. Mas nós precisamos ainda compreender como o Senhor Deus opera o novo nascimento. Essa é a pergunta natural que vem à mente. A primeira informação está no verso 8. Acompanhe comigo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ora, a primeira informação que temos no texto é que esta ação é soberana. O vento sopra onde quer. Nós não sabemos para onde vem e nem para onde vai. Mas quando ele sopra, meus queridos irmãos, o morto se levanta. Quando ele sopra, aquele que estava caído, aquele que estava prostrado é fortalecido. Esta obra é plenamente soberana, porque soberana é a salvação. A salvação não é do homem. Nós não podemos marcar um dia e falar, hoje é o dia das conversões. Hoje é o dia em que o Senhor mudará os corações, porque nós não controlamos o agir de Deus. Eu não posso dizer para você e para ninguém que se você fizer isso e aquilo você vai ser convertido. Não, porque essa obra é exclusiva do Senhor Deus. Quem opera a regeneração é o Senhor Deus. Eu não posso forçar ninguém a se converter. Eu não posso persuadir ninguém a aceitar Cristo Jesus. Eu me lembro que nós temos o costume no seminário, em todos os semestres nós temos um evangelismo por semestre. Nós nos reunimos e vamos a um determinado lugar e ali pregamos o evangelho. E como nós fazemos isso? Nós pegamos uma fichinha e fazemos como se fosse para quebrar o gelo e para abordar pessoas na rua, como se fosse uma pequena pesquisa religiosa. E nós usamos os 10 mandamentos para isso. Então eu abordo uma pessoa, pergunto se ela tem ou não alguma religião, ela responde, eu sou católica, mas não vou na missa, ou sou evangélico, mas não estou na igreja, ou ela responde lá qual é a religião dela. Depois nós perguntamos para ela se ela conhece os 10 mandamentos. Ora, a maioria das pessoas responde que conhece. E aí depois eu pergunto, eu posso então saber como é que você está aí no cumprimento dos 10 mandamentos? E começamos do primeiro mandamento até o último. E vamos lá perguntando, vem cá, você alguma vez já matou alguém? Aí a pessoa responde, não, nunca matei ninguém. Mas você já odiou alguém? Você já olhou para alguém com raiva, com ódio? Então, se você responder que sim, a Bíblia diz que você já matou. Aí a pessoa realmente, já matei. Aí a gente marca lá. Aí o próximo, adultério. Você já adulterou? Ele fala, não, eu nunca adulterei, nunca fiz isso. Mas você já olhou aquele olhar impuro? A gente marca lá. Aí o próximo, e a gente vai todos os mandamentos. Chega lá, você já tomou alguma coisa que era do outro? Não, nunca fiz isso. Mas você já deixou de pagar os seus impostos? Já ficou com troco a mais para você? E a gente marca lá. E aí estávamos fazendo isso, porque o nosso objetivo é mostrar que ninguém perfeitamente obedece à lei de Deus. E antes disso nós mostramos para as pessoas o seguinte, olha, você sabia que para ir para o céu, o que você acha que precisa para ir para o céu? Pessoal, é só uma pessoa boa, se não puder fazer o mal, o bem, o mal eu não faço, que é o papo de todo mundo. E aí nós mostramos que a pessoa não é tão boa quanto ela parecia ser. E um dia, irmãos, fazendo esse trabalho, eu me deparei com o Senhor, e comecei a fazer isso com ele, conversar e tudo mais, e perguntei, que nota que você acha que precisa ter para ir para o céu? Aí ele falou, eu acho que preciso da nota 10. E eu fui marcando com ele, de 1 a 10. Eu acho que ele tirou uns 3 ou 4. Aí eu mostrei para ele, olha, a sua nota foi essa, você tirou 4. O que você acha que você merece? Ele olhou para mim, pensou, lembrou das perguntas, ele falou, eu acho que eu mereço o inferno. E aí nesse momento eu anunciei Jesus Cristo para ele. E falei que só teve um que tirou 10. Só teve um que obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Só teve um que obedeceu em tudo que eu e você falhamos. Para que se você cresce nele como seu Senhor, como seu Salvador, a nota que ele tirou, 10, seria para você e você seria salvo.
E eu falei com ele e preguei o evangelho para ele. E a resposta dele foi: tá bom, obrigado. Eu segui o meu rumo, continuei pregando para outras pessoas. Quando eu voltei, estava lá ele fumando, vendo os negócios, e tudo aquilo que ele tinha ouvido não havia caído em descrédito. Irmão, se dependesse do nosso esforço humano, ninguém viria. Eu posso ter todos os argumentos, os melhores argumentos, mas se o Senhor Deus não convencer o homem do seu pecado, tudo que eu faço, tudo que você fizer é vão. A obra da regeneração é extraordinária porque é o que Deus faz no coração do homem. É o que Deus muda no coração do homem. Quem pode tirar a cegueira dos olhos é apenas o Espírito Santo de Deus. Importa-vos nascer de novo, queridos irmãos, é a palavra do Senhor. Mas essa obra é soberana. Essa obra não pode ser controlada por ninguém, ela é exclusiva do Senhor Deus. Mas eu quero caminhar com os irmãos ainda no texto, porque nós temos uma outra informação importante sobre esta obra da regeneração. Acompanhe comigo, por gentileza, a partir do verso 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Jesus Cristo continua a sua conversa com Nicodemos e fala para ele que o seu testemunho, aquilo que ele tem falado, é de tudo aquilo que ele tem testificado. E Nicodemos não aceitava o seu testemunho. Agora observe que interessante, no verso 12. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? É como se o Senhor Jesus falasse a Nicodemos: Nicodemos, se eu estou falando com você sobre esta obra, que é a obra da regeneração, que acontece com os homens aqui na terra, e você não crê, e você não compreende, que dirá se eu falar com você acerca de realidades muito maiores, muito mais profundas? E por que Jesus pode falar de todas elas? O verso 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E ele prossegue: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A operação do Espírito Santo, irmãos, no coração dos homens, segundo o ensino do Senhor Jesus, se dá com uma semelhança ao que aconteceu quando Moisés levantou a serpente no deserto, história que está narrada no capítulo 21 do livro de Números. Para aqueles que não sabem, eu falo rapidamente. Diz a Bíblia que o povo caminhava no deserto, e enquanto caminhava, começaram a reclamar do Senhor, começaram a murmurar contra o Senhor, começaram a maldizer o Senhor e até reclamar do maná que o povo dava, que Deus dava. Deus trouxe sobre o povo serpentes abrasadoras, que começaram a picar o povo, e as pessoas que eram picadas morriam. O povo então, vendo a situação em que estava, vai até Moisés e pede misericórdia ao Senhor Deus. Deus manda que Moisés levante então, faça uma serpente de bronze e coloque a serpente no meio do arraial. Todo aquele que fosse picado pela serpente deveria olhar para aquela serpente de bronze que foi levantada por Moisés, e todos aqueles que olhassem para a serpente seriam curados. O que o Senhor Jesus está dizendo, queridos irmãos, é que ele também seria levantado, e todo aquele que olhasse para ele com fé seria salvo. É assim, irmãos, que o Senhor opera a regeneração, por meio da pregação da palavra. Quando Cristo é pregado,
Quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, Cristo é levantado, Cristo é exposto, e todos aqueles que olham para Cristo com fé são salvos. Mas observe bem, imagine que você está lá naquele arraial, e uma serpente te picou. Será que você ia ficar tergiversando? Ia ficar pensando, será que eu vou lá na serpente ou não vou? Não, você não faria isso. Você desesperadamente sairia correndo, não se importaria com ninguém ou com nada, porque você saberia que a sua vida dependeria de olhar para a serpente. Quem olhasse para ela seria salvo. E é exatamente assim, meus queridos irmãos, que nós devemos olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um mero detalhe, Jesus Cristo não é uma opção de salvação, Jesus Cristo é a sua única oportunidade de salvação. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Queridos irmãos, nós precisamos compreender isso plenamente. E eu quero te perguntar aqui, responda para você. Você já olhou para Jesus Cristo dessa forma? Você já se desesperou ao contemplar o seu quadro, os seus pecados, a sua miséria, e perceber que você não tem nada a não ser aquele que foi crucificado, morreu e ressuscitou no seu lugar? A Bíblia diz, queridos irmãos, que Deus escolheu salvar os pecadores pela loucura da pregação. Aquela palavra loucura também poderia ser estupidez. Para aqueles que se perdem, para aqueles que vão perecendo, a pregação é loucura. A pregação é estupidez, a pregação é coisa de menor valia, mas para aqueles que estão sendo salvos, ela é o poder de Deus, que salva o pecador, que transforma o pecador. Por isso eu quero te encorajar nesta noite. Se você tem orado pela conversão das pessoas, continue a fazer isso, mas abra sua boca e entenda que o Senhor Deus escolheu salvar pecadores por meio da pregação do Evangelho. Alguém certa vez disse: pregue, se preciso for, use palavras. Isso é mentira. Você precisa pregar com palavras, você precisa anunciar aos pecadores que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você precisa apresentar Jesus Cristo às pessoas, meus irmãos, mas sempre dependendo da ação do Senhor Deus para mudar o coração dos pecadores. Nós pregamos, o Senhor nos deu a responsabilidade de anunciar a palavra, mas quem vai mudar o coração das pessoas é o Senhor. Importa-vos nascer de novo. Eu quero encerrar nesta noite e quero fazer uma pergunta para você. Essa experiência é real na sua vida? Houve o tempo na sua vida, não estou dizendo que você tem que se lembrar do dia exatamente como foi, algumas pessoas lembram, outras não, mas isso aconteceu com você? O seu coração foi tomado por profunda convicção de pecados, e você, desistindo de toda a sua vida, se agarrou a Cristo como a única esperança? Se a resposta é não, saiba que hoje, mais uma vez, Cristo é exposto diante dos seus olhos. E se você reconhecer os seus pecados e crer em Cristo como Senhor da sua vida, você vai receber perdão de pecados, você vai ser declarado justo e você vai ter certeza de salvação. Mas se você, pela graça de Deus, já foi tomado e já experimentou o novo nascimento, não fique por aí guardando esse Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho aos seus amigos. Pregue o Evangelho às pessoas que estão próximas de você. É a única forma pela qual Deus vai salvar os pecadores, irmãos. Deus não vai enviar um anjo para pregar para as pessoas. Deus vai usar a minha vida e a sua vida. Quando você pregar o Evangelho, Cristo é anunciado e os pecadores serão atraídos em arrependimento e fé. Não deixe de pregar a palavra de Deus. Não deixe de anunciar o Evangelho de Deus. E não deixe de ser grato a Deus, porque o vento do Espírito soprou na sua vida e te transformou. Que Deus então nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja para que se coloque de pé neste momento. Nós vamos orar ao Senhor e depois louvar ao Senhor.
Querido Senhor, te damos graças por esta noite, te damos graças por tua palavra e suplicamos a intervenção do alto, a intervenção do Senhor nas nossas vidas. Nós não dependemos dos homens, Pai, mas nós dependemos de Ti. Eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, se há alguém aqui no nosso meio que carece do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito a convença dos seus pecados, molde o seu coração e transforme a sua vida em nome de Jesus. Eu quero pedir por aqueles, ó Pai, que têm talvez vivido anos e anos na igreja, meu Deus, frequentando cultos, ouvindo palavras, mas ainda conservam seus corações endurecidos. Quebranta os corações, ó Pai, e traz Teu povo a Ti no nome de Jesus. Mas eu oro também por aqueles, ó Pai, que por Sua misericórdia já foram alcançados por Ti, mas que têm, ó Deus, talvez vencidos pela timidez ou pela vergonha, se furtado de pregar o Evangelho. Ó Deus, desperta-nos para que em todos os nossos relacionamentos nós abramos os nossos lábios para anunciar a salvação por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, e que nós vivamos a vida dependendo do Senhor. Nós oramos a Ti e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.